enredo sobre Mayombe, capítulo 2, fala sobre a chegada ao local da resistência dos 8 novos guerrilheiros. A base deles era chamada de MPLA, que foi construída no interior da floresta de Mayombe. O capítulo descreve a floresta como uma entidade viva e a sua relação entre os guerrilheiros. Pepetela também descreve a rotina deles, as aulas que tinham com Teoria, que era o professor da base. Com novos guerrilheiros que precisavam ser treinados, começa a faltar comida. Como eram poucos os mantimentos, o comissário teve que ir até a cidade para pedir alimentos ao dirigente André. Este, porém, envia suprimentos para poucos dias, o que deixa o comandante muito incomodado. Ao ir para a cidade, o comissário também aproveitou para ver sua noiva, Odina, mas a relação entre eles não estava indo muito bem. 2 personagens começam a ter divergências de ideias, que era o comissário e o comandante. Isso preocupou demais os guerrilheiros quanto ao foco da operação, mas depois de tudo isso, ficou entendido. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os principais personagens do livro. E os guerrilheiros, eles são nomeados por codinomes que fazem a alusão à função deles dentro do grupo. Então temos o Sem Medo, o chefe de operação, o comissário, o Ingratidão, Lutamos, Teoria, Odina e André. Odina e André foram uma exceção, pelo fato de terem seu nome mesmo, e não um codinome. Teoria, por ser mestiço, filho de uma mãe angolana em um pai português, acaba sofrendo muito preconceito dentro da obra. E o Pepetela utiliza esse personagem para abordar questões mais delicadas. Sem Medo e Comissário são grandes amigos, porém, durante a obra acontecem muitos conflitos entre eles. Bom, no segundo capítulo é mostrado muitos diálogos, deixando claro o plano de cada guerrilheiro. André, por exemplo, quando está fora da floresta, é deixado para ele como tarefa cuidar de todos os mantimentos do grupo, mas não é isso que acontece. E ele sempre aparenta ser um personagem que finge não ver o que está acontecendo. Comissário e André nunca se deram bem e tudo piora quando os membros da MPLA descobrem que ele tem um caso com Odina. Não podemos deixar de falar da conexão que o livro tem com alguns, como, por exemplo, o do romance Indianista de Iracema, de José de Alencar. Ao retratar da luta de tribos em libertação de seu país, Mayombe pode ser comparado com esse romance, pois ambas apresentam conflitos entre tribos e a tentativa de se isolar do colonialismo português. Falar do foco narrativo do Mayombe. E há basicamente 2 modelos de foco narrativo. A maior parte do livro é narrado em terceira pessoa, com um narrador onisciente e onipresente, porém, há momentos em que os personagens assumem a fala em primeira pessoa. Agora eu vou falar da floresta antropomorfizada. Podemos analisar o Mayombe como uma espécie de protagonista, dando o tom das ações que ocorrem dentro dela. A floresta Mayombe tem um papel especial na narrativa, sendo ela uma personagem que colabora nas atitudes dos guerrilheiros isolados em relação a Luanda, sendo metaforicamente o útero de um povo que tentava renascer após a colonização portuguesa, gestando um novo homem para Angola. Agora eu vou falar a relação de Ogum e o mito de Prometeu. O livro Mayombe começa contando metaforicamente a história de Ogum, o Prometeu africano, relatando a história de uma divindade iorubá masculina que vai ser comparado ao mito grego. Ogum é um orixá cheio de força e de masculinidade, um guerreiro sanguinário e insaciável, cujo o próprio nome significava guerra, ou seja, o deus da guerra e dos guerreiros. Na verdade, o livro não conta a história de Ogum ou Prometeu, é apenas uma metáfora das histórias masculinizadas guerrilheiras apresentadas pelo livro. Bom, agora falando um pouco sobre a biografia do autor, o Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Ele é mais conhecido como Pepetela e ele nasceu em Benguela em 29 de outubro de 1941 e ele fez os seus estudos primários e secundários em Benguela e em Lumbango.
Em 1958, ele se mudou para Lisboa para fazer faculdade, onde ele frequentou o Instituto Superior Técnico e ele teve participações de diversas áreas políticas e literárias. E por essas razões políticas, em 1962, ele saiu de Portugal e foi até em Paris, na França, onde ele passou 6 meses lá. E depois disso ele seguiu para Argélia, onde ele tirou licença em Sociologia e trabalhou na representação do Movimento Popular de Libertação da Angola, o MPLA. E no Centro de Estudos Angolanos, ele ajudou a criar esse centro de estudos. E de volta na Angola, ele participou diretamente na luta armada como guerrilheiro e como responsável pelo setor da educação, em diferentes áreas de combate, de 1969 até 1974. E ele adotou o nome de guerra de Pepetela porque significa pestana na língua umbando, e que mais tarde ele passou a utilizar como pseudonome literário. E ele entregou a primeira delegação do MPLA, que chegou à capital de Luanda em novembro de 1974. E ele se desempenhou em cargos de diretor de Departamento de Educação e Cultura e do Departamento de Orientação Política, e ele foi um membro do Estado-Maior da Frente Centro, de 1975 a 1982. Ele foi... Bom, falando agora um pouco sobre o socialismo, a gente pode ver que na obra a narrativa é uma crítica ao socialismo, porque há uma crítica aos grupos diferentes que eles não se unem por um ideal comum. Por exemplo, os guerrilheiros, eles são como os agentes da revolução, e os portugueses, eles seriam como os opressores. Em teoria, os socialistas, eles tentavam fazer valer a voz do povo, mas para isso, a voz do partido e a sua burocracia, eles acabavam se constituindo numa ditadura. Bom, os guerrilheiros, eles confrontam-se não só com as tropas colonizadoras portuguesas, mas também com as diferenças culturais e sociais que procuram quando vão superar em direção a uma nova Angola unificada e livre. Eles, como são os agentes da revolução e os portugueses são os opressores, eles eram a favor da democracia e eles tinham o intuito de acabar com a colonização. Eles queriam ser um país livre de colonização, por isso eles apoiavam e buscavam uma democracia. Quando vamos falar sobre o tempo de Mayombe, podemos citar uma frase que o próprio autor disse, que foi assim: o Mayombe começa com um comunicado de guerra. Eu escrevi o comunicado e o comunicado pareceu-me muito frio, coisa para jornalista, e eu continuei o comunicado de guerra para mim. Assim nasceu o livro. Nessa obra híbrida entre o romance e a reportagem, Mayombe, nome da região da África, é uma narrativa em tempo cronológico que analisa profundamente a organização dos combatentes do MPLA, lançando luz às dúvidas que também eram as do autor sobre as contradições, medos e convicções que impulsionavam os guerrilheiros em busca de liberdade no interior da densa floresta tropical. Eles confrontam-se não só com as tropas colonizadoras portuguesas, mas também com as diferenças culturais e sociais que procuram superar em direção a uma Angola unificada e livre.